Pessoal, esta aula está sendo gravada. A gente está na terceira parte de retrossíntese. A aula de hoje a gente vai trabalhar bastante com exemplos, tentar, na medida do possível, vocês fazerem juntos, tá? Então, vou precisar muito que vocês acompanhem, mas tenham também em mãos um caderno, lápis ou caneta para tentar fazer juntos alguns exercícios de retrossíntese. Bem, então, esses aqui são os 5 guias que a gente viu nas nas duas últimas aulas. As desconexões, principalmente, né, que é uma das operações retrosintéticas, tem que ser lógicas, né, tem que levar reações conhecidas, sempre desconectar próximo ao heteroátomo, na medida do possível. Quando tiver outras possibilidades, ver aquela que evita problema de quimioseletividade e regioseletividade também. Desconexões de 2 grupos para economizar tempo, tá? E sempre a possibilidade de interconversão de grupo funcional, principalmente reduções, oxidações. Converta para última regrinha aqui, converter, ou seja, fazer um FGI sempre envolvendo oxigênio para facilitar as conexões. Então, vamos fazer algumas moléculas que ficaram pendentes da última aula. Na verdade, as respostas isso aqui tem no livro do Klein, tá? Então, a gente vai meio que fazer junto. Então, essa fenfluramina é uma droga neuroativa. Dá para perceber que é uma neuroativa pela estrutura, pessoal. Só uma curiosidade, muitos compostos orgânicos que têm uma ação bioativa, principalmente no sistema nervoso central, costuma ter um aromático, 2 carbonos, nitrogênio. Tá? Muitas moléculas que se você tiver alguma molécula que tem esse esqueleto, principalmente esse esqueleto básico, o aromático, 2 carbonos, nitrogênio, é bem capaz que tenha uma atividade no sistema nervoso, no cérebro. Tá? Êxtase tem uma parte dessa molécula assim. Muitos opioides têm moléculas desse jeito também. Várias moléculas que dá barato no cérebro, né? Tem um efeito neurológico, tem essa estrutura aqui. Isso é uma curiosidade. Bem, eu faria aqui, se não tiver nada escrito, eu faria aqui, com base no que a gente viu na aula passada, um FGI, tá? Transformar isso numa imina ou numa amida. Vamos transformar isso numa amida, que é o jeito mais comum. Então, aqui eu teria o nitrogênio, eu colocaria uma amida aqui, ó, porque isso aqui lembra muito o N-acetil, que é um grupo amida um grupo funcional bem conhecido. E aí eu pensaria numa clivagem, uma desconexão, e aí eu pensaria na amina livre, mais um cloreto de acetila, que isso aqui é comercial, tá? O cloreto de acetila. Para fazer isso aqui, provavelmente a gente vai ter que recorrer a uma aminação redutiva, tá? A gente pode pensar isso numa imina com dupla, tá? É o que eu pensaria. Então, para inserir esse nitrogênio aqui, eu pensaria numa desconexão aqui e pensaria no análogo carbonilado. Acho que eu já estou errando aqui. Depois eu vou ver minha colinha. Tá, então seria reagir isso com amônia. Amônia é meio difícil de trabalhar. Tem uma síntese de amina chamada síntese de Gabriel, que é uma reação, é um análogo a NH3, e aí você faria a imina, então teria o FGI para a imina, que seria a dupla aqui, seguida da formação da amina, né? Então a gente chama isso de aminação redutiva, que é o nome dessa reação que a gente faz. Professor? Oi. Eu tenho a página que eu acho. Essa é a fenfluramina, tá na 702. Isso. Não sei se é a mesma versão, né? Mas o meu tá no 702, página 702. Valeu, Leonardo. Imagina. E aí o Clyden comenta que isso aqui já é comercial. O análogo da amônia para fazer aminação redutiva, ele usa hidroxilamina. E aí hidroxilamina com isso aqui,
quando você faz a síntese, você vai fazer, na verdade, essa imina aqui, só comentando um pouco a síntese, mas eu sei que não é o ponto hoje, mas só colocando uma curiosidade, fica NOH aqui, né? Fica essa hidroximina aqui, tá? E aí, quando você faz a hidrogenação catalítica, via hidrogenação, esse OH cai fora, e aí você tem essa molécula aqui, tá? Aí você faz a cloreto de acetila, reduz a amida para amina, com hidredilite alumínio, e você tem o composto final. Esse aqui é Professor, o... Oi? só uma curiosidade, na verdade, eu vi que o livro ia até nesse equivalente sintético, né? Que ele é comercial, só que eu tentei ir além dele. Ah, E certo. eu ia perguntar se daria para fazer uma Friedel. Friedel-Crafts. É, É que Friedel-Crafts dá certo se a carbonila tivesse aqui, ó. E não ah, aqui, tá. É isso, eu tá? imaginei, porque quando eu fiz o equivalente sintético, eu vou ter uma carbonila, só que na outra ponta eu vou ter por exemplo, um aleto. E aí eu vou Uhum. ter dois centros eletrofílicos. Aí pode dar problema de quimioseletividade, é isso? É, porque você tem esse grupo dirigente que é retirador, né? Ele dirige Uhum, meta, na verdade, né? Então ele vai dar uhum, aqui em meta. Mas acho que uhum. daria para fazer uma Friedel-Crafts com cloreto aqui. Eu não sei se dá para fazer com a carbonila junto, viu? É, Eu esse que é um acho. problema. É. Porque O que eu. eu até pesquisei Ah, na internet se tem o comercial. Existe esse anel ligado a esse grupo aqui, que acho que é o trifluormetileno. isso. Existe, só que o outro composto eu tive um pouco mais de dificuldade de achar, mas existe. Eu acho que a cloro. Existe cloroacetona, Tá. mas aí eu Entendi. não sei se a reação acontece. Existe, né? Mas. É. Assim, você pode pensar em. Aqui dá para pensar em várias coisas. Vamos tentar pensar nessa molécula, então. Vamos ver. Então, sobraria um. O livro comenta que terminaria aqui, né? E aí, para fazer isso aqui, tem algumas maneiras de fazer isso aqui. Você pode pensar em outro FGI, só que é um FGI bem específico, que, se não me engano, acho que ele parte do alceno, tá? E aí, para fazer isso aqui, ó, que na verdade vai dar problema de quimioseletividade. Deixa eu só apagar aqui. Isso aqui daria para fazer via Friedel-Crafts, talvez dê para fazer. Deixa eu lembrar aqui, tá? Ou via organometálico. Né? Tem uma reação que converte duplas para cetonas direto, que é uma oxidação, né? Mas é muito específico isso aqui, é oxidação de Walker, que é usado paládio também. Mas a gente pode pensar também em clivar aqui e pensar numa possível Friedel-Crafts aqui, mas eu acho que vai ficar difícil por causa. Porque Friedel-Crafts, principalmente a acilação, é quando a carbonila está no carbono, nesse carbono aqui. Para fazer a carbonificar aqui, eu não sei se dá para fazer a Friedel-Crafts direto. Então, por isso que eu estou meio preocupado. Você precisa ter a dupla aqui no final, e essa oxidação ela é bem seletiva para formar cetona e não formar aldeído. Se você tiver a dupla aqui no meio, você pode ter a carbonila aqui ou aqui, então vai dar problema. Então você tem que ter a carbonila na ponta. Agora, para inserir isso aqui, a gente pode pensar. Aí a gente começa tem que fazer um brainstorm, né? Aí não tem jeito. A gente pode pensar também numa outra FGI, supor que isso daqui veio do álcool, né? E aí fazer aquela quebra característica que a gente viu na aula passada, 2. E aí usar isso aqui como fonte negativa. E esse aqui, a fonte positiva, ou cinto positivo, desculpa. Esse aqui, o equivalente sintético, vai dar aquele epóxito.
e o equivalente sintético disso aqui vai ser um organometálico. Tá? Aí talvez dê para fazer isso aqui. Então, você atacaria o epóxido, formaria o álcool você oxidaria, e aí faria toda a sequência para chegar nesse composto. Tá? Eu acho que vai por aqui, só que para fazer isso, aí que eu tô esquecendo aqui o que dá para fazer. Tô me esquecendo aqui. Eu vou precisar ver qual que é o jeito certo, tá? Não, mas obrigado. A minha dúvida era da Friedel Crafts mesmo, porque eu também achei que não daria, apesar dos equivalentes sintéticos serem comerciais, né? Eu acho que Friedel Crafts não dá. Não dá porque a carboneira está no carbono 2, não está no benzílico, está aqui no vizinho. Então a Friedel Crafts é sempre no carbono benzílico, tem que estar acetona. Tem que estar aqui, isso. Se você tiver, por isso que tem um composto chamado acetofenona, que é muito barato. Porque é a Friedel Crafts do benzeno, tem de monte, mais cloreto de acetila, que também tem de monte. Né? Esse composto aqui você compra muito barato. Legal. Mas legal sua dúvida, achei interessante ter analisado isso aí. Obrigado. Aí tem o okfentanil, eu quebraria aqui. Isso aqui é até um pouco mais simples, né? Mas você vê que a estrutura está começando a ficar complexa, mas baseado no que a gente viu naquelas regrinhas, é sempre pensar um pouco perto dos grupos mais reativos, que é o nitrogênio. Então, eu começaria na amida, né? E aí eu partiria, então, desse síntoma aqui, que seria o positivo, poderia colocar, por exemplo, um cloreto de ácido. E aí eu teria colocando os equivalentes sintéticos, teria o nitrogênio com aromático, e o flúor aqui, e aqui continua. E a próxima clivagem sugerida aqui, pelo livro, é aqui, ó, tá? Através de primeiro, a gente faz uma interconversão de grupo funcional. Então, a gente pensaria na imina, no derivado da imina. E aqui, sim, a gente faz a clivagem aqui, partindo da acetona, mais a anilina, com o flúor em orto. Isso aqui, se não me engano, é comercial. Como faria essa anilina com flúor em orto? Fazer essa anilina com flúor em orto, talvez via a reação de Sandmeyer. Uma reação bem específica também, que você transforma, provavelmente vem do nitro, amina, o flúor aqui, antes do flúor é uma anilina também, e tem uma reação que você faz a desazotação, e você joga um fluoreto negativo, ele substitui o nitrogênio aqui, tá? O sal de ozônio. E aqui provavelmente é o nitro que depois se reduz para o amino. Então, possível precursor dele é o nitro com anilina aqui, tá? Então, esse nitro não reage, a anilina faz o sal de ozônio, faz a reação de Sandmeyer, põe um fluoreto, substitui, e é depois o nitro que sobra, se reduz o nitro para anilina, tá? Então, eu acho que é o possível precursor desse trem aqui. É comercial. E esse aqui, a gente tem duas maneiras, né? A gente pode clivar aqui e partir do aleto, tá? Do aleto aqui. Acredito que não vai dar problema, porque isso aqui já tem um grupo relativamente volumoso. Só espero que ele não... ele fala que isso daqui já é comercial também, mas a gente pode pensar, por exemplo, transformar isso numa amida. Tem várias maneiras, né? Pensar isso no derivado carbonílico também. Então, a gente pode pensar aqui via aquela rota da imina, né? Que é transformar isso numa dupla. Ou o FGI via amida também, tá? Tem várias rotas. E via alquílica também, mas a gente tem que se preocupar com aquela polialquilação que pode acontecer. Eu não sei se acontece nesse caso aqui. Aí teria que testar na síntese, né? Seria simplesmente quebrando aqui. Tá? Então, esse aqui é um pouco mais tranquilo. Professor, só uma dúvida. Nesse finalzinho,
para fazer um FGI em mina daria para colocar uma dupla ali no N, não ficaria com 4 ligações? Ficaria 4 ligações. Deixa eu ver como é que é. Que é uma mina secundária, é uma mina terciária, né? Então, você tem razão, acho que aqui não vai dar. Teria que ser por amida mesmo, então. Tem que ser por amida mesmo. Então, a opção seria essa, e aí depois teria o aromático ligado a uma carbonila, e esse aqui eu acho que é comercial também. Esse aqui tem que partir do ácido e fazer o cloreto. Tem esse aqui, o rogletimida. A gente pode pensar, aqui ele está sugerindo uma clivagem em 2 pontos aqui de uma vez só. E aí ele está sugerindo, então, partindo, você pode pensar... E aí é uma dúvida, porque quando eu estava fazendo, eu falei, por que não pode colocar 2 aletos ali também? Sei, 2 cloros. Então, aí vai ter aquele problema parecido. Se você colocar 2 aletos, para fazer esses 2 aletos, você precisa dos 2 ácidos, certo? Ah, sim. E aí, se você tiver sintetizando o dialeto, o cloreto de ácido, né? A sua proposta foi fazer isso, né? Uhum. Só que para fazer isso, você precisa dos 2 ácidos. Geralmente, você tem que partir do ácido. Cloreto de ácido, muitos cloretos de ácido são instáveis, e você precisa preparar da hora, a partir do ácido. E se você preparar a partir do diácido, né? No momento que você clorar um, esse outro ácido ele vai querer reagir com ele mesmo. Entendi. E aí vai dar aquele problema de... É melhor você substituir por algo que represente o que você quer fazer aqui. No caso, então no momento que você tiver o cloro, ele vai querer fechar e vai formar esse anidrido aqui, na verdade. Entendi. Então por isso que eu já tinha sugerido o anidrido. Uhum. Mas ele estava sugerindo de éster por causa da próxima parte, né? Por causa da próxima etapa. Entendi, então, obrigado. Vai ter problema de reatividade. Eu vou colocar um de éster aqui, pessoal. Vou colocar um R só. Porque ele colocou um de éster aqui? Por causa disso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem uma relação aqui, 5 de carbonílico. A gente viu a aula passada caso a caso, mas é só verificar que quando você tem uma relação de carbonílico, você pode clivar, na verdade, qualquer posição. Mas existem algumas posições que são mais preferíveis aqui, tá? No caso, deixa eu colocar aqui outro. É aqui que ele cliva, porque aqui é um alfa carbonílico, né? Alfa carbonílico geralmente são facilmente inolizáveis. Então, se a gente fazer essa desconexão, a gente vai ter aqui... Nossa, é ruim desenhar aromático aqui no... Tá? Eu teria esse síntoma negativo e... Desculpa, eu tenho o etil aqui, mas o resto aqui positivo. O equivalente dos aqui pode ser o acrilato. Vamos pegar, por exemplo, acrilato de etilo. E o correspondente disso pode ser só ele mesmo, né? Que aí ele tem um hidrogênio alfa-carbonílico ácido. E aí, para fazer isso aqui, você pode clivar aqui, por exemplo, e fazer uma alquilação Aí acho que o Clayden para aqui também. Certo? Parte desse aqui, você faz uma alquilação, joga uma base. Então, você joga um aleto de etila para fazer essa alquilação. Joga a base de novo, agora mistura com acrilato para fazer esse intermediário. E aí você joga uma mina para fazer a reação. Tá? No caso aqui, ele economizou etapas, porque na hora de atacar com o acrilato, fazer o diéster, ele já fez um acrilamida. Então, na síntese,
Esse acrilato aqui ele já reagiu com o NH2, isso, tá? Porque aqui na próxima etapa ele cicliza para a formação da imida. Então, o intermediário que ele tem no final é aqui com nitrogênio, e ele fecha na síntese a última etapa para tirar o outro e formar a imida, tá? Isso aqui é um pouquinho chatinho, né? Foi um pouquinho chato. Dúvidas? Professor, eu tenho uma dúvida de novo, mas é porque eu não sou químico, né? Eu não sei se é banal, mas eu até, quando eu estava fazendo, eu identifiquei que, pelo que estava a resposta, esse hidrogênio é ácido desse carbono alfa, né? Isso, E toda aí vez que você tem uma carbonila, e se você tiver hidrogênios do carbono vizinho, esse hidrogênio Ah, tá. ele é ácido, tá? Ah, é por isso, por causa da carbonila. Isso, carbonila. Porque quando você tira o hidrogênio, a base conjugada seria isso aqui, né? Isso Uhum. aqui tem ressonância com a carbonila, que ajuda a estabilizar. Ah, tá, por isso que ele é ácido, entendi. Isso. E essa forma aqui, a gente chama isso de Enolato. equilíbrio. Isso, enolato. Equilíbrio cetenólico. Uhum. Ah, Tá? entendi. Eu tava tentando pensar nesse anel aromático, nitrogênio, mas é por causa da carbonila. Entendi. Isso, isso. Uhum. Obrigado. Esse aqui era só um exercício para tentar enxergar aqui a clivagem com dois carbonílicos separados por 5 carbonos, né? Então a gente costuma quebrar aqui e já imaginar aqui, ó, um composto carbonílico alfabeto insaturado. Algumas coisas ficaram um pouquinho não muito claras na aula passada, principalmente com esse tipo de composto aqui. Quando você tem agora, apenas lembrando aqui, temos 2 carbonos com 2 grupos funcionais separados por apenas 2 carbonos. Se a gente clivar, por exemplo, aqui, a gente tem que saber, a gente tem que decidir qual lado que vai ficar com síntoma positivo e qual que vai ficar com síntoma negativo. Tá? Esse aqui é o ácido carboxílico, esse aqui é o álcool. A gente viu nas primeiras aulas que o álcool, esse síntoma aqui, é muito fácil de ter o seu equivalente sintético, né? Que é a carbonila e meio ácido, né? Mas esse aqui, então, esse seria o síntoma negativo. E, na verdade, existe mais de um equivalente sintético para esse síntoma aqui de COH-. Ó. A gente pode usar o cianeto, tá? E aí, nesse caso, como que seria o síntoma, como que seria a síntese para esse cianeto aqui, usando o cianeto? Então, na síntese, a gente poderia pegar um composto carbonílico, um aldeído, reagir com nitrila, né, cianeto. Isso aqui é um eletrófilo nucleófilo, vou fazer a adição. E aí eu vou ter O menos H cianeto. No workup em meio ácido, você faz o álcool. Você faz a cianidrina, que a gente fala. E existe uma reação, agora esqueci, eu acho que é tipo uma hidrólise, né? Você transforma nitrilas direto para ácido. Eu esqueci a reação aqui. Mas você consegue converter facilmente nitrilas em ácidos carboxílicos. Então, o pulo do gato está aqui. Que um equivalente sintético para esse COH- é o CN-. Tá? Professor, é hidrólise mesmo. É a hidrólise, né? Hidrólise de Uhum. nitrilas para ácidos carboxílicos. Uhum. Existe a redução, se você reduzir, porque isso aqui CN é uma C tripla N, né? Se você hidrogenar, você consegue chegar no CNH2, certo? Só que se você hidrolisar, ou seja, jogar em meio aquoso, se não me engano é meio ácido, você consegue transformar a nitrila em ácido carboxílico. Tá? Outro aqui, na mesma situação do tipo 1, 2, é essa daqui. Então, se a gente quebrar aqui, a gente coloca, via de regra,
o síntoma positivo no álcool, e a gente tem o negativo na carbonila, que a gente sabe que carbonila, geralmente o carbono carbonílico é eletrofílico, não tem como ser negativo. O equivalente sintético disso daqui, de novo, é igual ao de cima, então a gente pode usar o composto carbonílico, meio ácido depois, e o equivalente sintético disso daqui, você pode usar um alcino, tá? E aí, como é que a gente faria a reação? Então a gente pegaria, na síntese, a gente pegaria o aldeído, reagiria com um alcino desprotonado, atacaria aqui, balanço de carga negativo, neutro, tem que dar um negativo, fica ao menos, e eu formei uma ligação, porque foi uma reação eletrófilo-nucleófilo. Aí eu protono, adição de H+, e isso aqui tem uma reação, eu estava colocando seta de retrosíntese. Esqueci o nome, mas se você jogar algum óxido metálico, se não me engano, óxido de prata, você transforma isso numa cetona, que é muito parecido, que é justamente isso daqui. Tá? Então tem uma reação específica de transformar alcinos vicinais em cetonas. Tá? Provavelmente ocorre em meio aquoso aqui também. Então existem uns pulos do gato para a gente tentar criar os equivalentes sintéticos de síntons que a gente não está habituado. Por exemplo, esse aqui, né? Principalmente síntons de carbono negativo ligados a oxigênio. Existem outros, tá, pessoal? Existe aquele que a gente viu na aula passada, da ditiana, tem de 5 e de 6, tá? Esse hidrogênio é facilmente desprotonado, e depois da hidrólise, isso aqui vira uma carbonila. Então, seria uma forma de usar, se você quer fazer um aldeído, um carbono parecido com isso aqui, né? Com negativo, você pode usar também a ditiana. Eu vou passar um PDF depois, no material de aula, que coloca bastante, simboliza bastante esse tipo de... Ele sumariza bem quais são os equivalentes sintéticos desses síntons pouco comuns. Tá? Outro problema também é quando você tem 1,4 de carbonílicos. Nesse caso aqui, você pode clivar aqui, 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 né? Entre 1 e o 4. Agora eu esqueci quais são as 3 estratégias possíveis, mas vamos ver aqui. Você poderia pensar clivando aqui, vamos chamar de proposta 1. Na proposta 1, você teria então, fazendo a setinha de retrossíntese, eu colocaria o mais aqui, e eu teria o menos carboxilato. Éster, né? Etil. Então, esse aqui é fácil. Eu pensei em positivo aqui, porque isso daqui a gente viu que é só colocar uma dupla ligação. Agora, para esse aqui, então, de novo, a gente tem que pensar no equivalente sintético para esse trem aqui. Você pode pensar, antes de chegar no éster, a gente pode pensar no ácido. E a gente viu agora há pouco o lance do cianeto, tá? E esse cianeto faz a adição de Michael em cetonas alfabeto saturadas, tá? Então ele consegue adicionar aqui, e aí você transforma na nitrila, hidrolisa para o ácido. Talvez tenha uma reação, na verdade existe uma reação direta para cá, que eu esqueci. Mas se você, em vez de jogar água, jogar um éster, talvez você já consiga chegar no éster aqui, tá? Talvez eu esteja falando besteira, mas é o cianeto de novo aqui. Se você clivar aqui no 2, na segunda opção a gente teria que ver quem seria o positivo,
Vamos colocar o negativo aqui. E o positivo aqui. Tá? Esse aqui é um pouquinho mais fácil, né? Esse seria o mais indicado quando você tem uma relação 1,4. Porque isso aqui você pode usar o enolato e esse aqui pode ser o aleto. Tá? Então, esse aqui é mais fácil de visualizar. E se você fizer o contrário, também não tem problema. Se você colocar mais aqui e menos aqui, esse aqui seria o malonato, esse aqui poderia ser um aleto também. Então, isso aqui é o mais, vou dizer que é o mais indicado, é o mais simples de propor os equivalentes sintéticos. Existe um terceiro aqui, que seria clivando aqui. Eu acho que eu estou fazendo a mais aqui, mas vamos ver. Aqui, no caso, já escrevi errado. Vamos apagar aqui. Eu pensaria aqui no negativo, porque o outro seria mais aqui, positivo, a gente poderia pensar na inona, mas esse aqui eu ficaria na dúvida. Então, a gente teria que trocar aqui os cargas, propor que isso daqui poderia ser um aleto de alquila, que seria o positivo. Agora, o negativo aqui, no carbono, também teria problema de a gente ver quem seria o equivalente sintético, porque ele não é alfa, ele é beta-carbonílico. Se fosse alfa, que seria essa posição, ia ser fácil, porque é só jogar um hidrogênio. Uma base, desculpa. Agora, quando você tem o negativo, você precisa propor uma outra estrutura. Então, esse 3 aqui deve ser o pior de todos, tá? Essa aqui seria mais fácil de visualizar, essa aqui também é plausível, mas esse aqui, eu acho que não tem o equivalente sintético. Deixa eu só ver aqui se eu acho onde estava. Achei. Existe, na verdade, uma quarta, por isso que eu estou achando que eu fiz a mais aqui, que é via Friedel-Crafts. Acho que o Leonardo sugeriu lá atrás em uma outra análise. Daria para fazer para essa molécula muito específico, tá? Então, a gente poderia simplesmente pegar o benzeno e olha só, se você fizer uma Friedel-Crafts, olha quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Carbonila, carbonila. Dá para fazer Friedel-Crafts em anidridos, tá? Se você misturar isso aqui, você vai chegar no ácido. Vai ter... deixa eu desenhar direitinho aqui. Vai chegar no ácido e aí é só esterificar depois, tá? Então, a estratégia de Friedel-Crafts funcionou nesse caso aqui por causa dessa parte aqui que sugere muito uma Friedel-Crafts. Tá? Então, esse slide aqui é para mostrar a estratégia Unpolong aqui, principalmente para esse caso, que a gente teve que pensar no substituto para esse síntoma aqui. Tá? Vamos começar a trabalhar agora com casos reais, paracetamol. Tá? Bem, paracetamol é uma molécula relativamente simples. Alguém pensa em algo, o que vocês fariam aqui na análise retrosintética dele? Corta aqui na amida. Isso. Aí usa esse derivado de anilina com um cloreto de acilo. Isso. Tá? E é assim mesmo que é feito o paracetamol. Você usa essa amina, que ela é mais não tem problema de quimioseletividade, anilinas são mais reativas que fenóis e reage prontamente com cloreto de acetila. E para fazer anilina, pessoal? Essa 4-aminofenol que a gente fala, né? Mais fácil falar 4-aminofenol. Então, para fazer isso, a gente teve que fazer um FGI para fazer essa anilina. E partir do nitrofenol
paranitrofenol. E se a gente tiver que fazer o paranitrofenol, aí sim a gente pode pensar em nitração, que aí é uma desconexão, mas pensando naquelas reações que a gente viu na graduação de substituição eletrofílica aromática, a gente pode fazer facilmente via nitração. Você teria que pensar nesse tipo de síntoma. E esse síntoma aqui, o equivalente sintético, é o próprio ácido nítrico em meio ácido, que são os requisitos para fazer a nitração. Esse fenol aqui, ele é ativado, né? Ele é mais reativo por causa do oxigênio, que doa pares de elétrons para o anel. E lembrando que isso aqui é um grupo ativante, então é ativador de anel, tá? Por efeito mais M. Tá? Doar par de elétrons para o anel por ressonância. E ele dirige a nitração em orto-para. Tá? E o probleminha aqui, apesar de ser a melhor rota, ele vai ter um pouco de mistura na hora de fazer a síntese, a nitração. Então, você pode ter um pouco do orto, nitrofenol, e o paranitrofenol nessa reação. Eu acredito que dá para separar os dois um do outro. Tá? Então, mas tem esse detalhezinho aqui da ativação de anel em substituição eletrofílica aromática. Eu achei algum material na internet, esse aqui achei interessante também fazer. Deixa eu pegar a colinha aqui. Mas eu acho que eu peguei a colinha errada, mas vamos lá. Tá. Esse aqui acho que tem um... Não tem aqui a colinha. Tá? Esse aqui, ó, a gente tem que prestar atenção que tem que ser um alceno... Seno... Ele tem um alceno, só que os dois grupos estão apontando no mesmo lado, certo? Então ele tem que ser cis. Metil 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a referência dá é você partir fazer uma FGI, uma tripla. Então teria 1, 2, 3, OH. E aí aqui fica um pouquinho mais tranquilo de visualizar. Deixa eu ver aqui. A gente poderia pensar numa clivagem aqui. Lembrando que carbonos sp são... Hidrogênios de carbono sp são relativamente ácidos. E aí, ó, olha quem apareceu aqui. Esse síntoma carbono, vizinho OH. O equivalente sintético desse aqui pode ser o epóxido. Tá? E o equivalente sintético disso aqui é ele mesmo. E aí a gente pode pensar numa clivagem aqui. Uma alta desconexão. E pensar nisso aqui, mais um acetileto, um gás acetileno, né? Joga acetileno, desprotona o acetileno, joga um haleto de etila, você já tem essa parte aqui. Joga a base de novo, desprotona, joga epóxido, e óxido de etileno, e aí depois você abre, joga meio ácido, e depois você tem esse álcool aqui. Esse óleo tem um componente na violeta, é um produto natural. Tá? Deixa eu só ver se eu não fiz cagada, acho que é isso aí mesmo. Para fazer a tripla, faltou a última reação, né? Transformar essa tripla para uma dupla cis. Se você fazer uma hidrogenação simples, você vai ter a mistura de cis e trans. Tem um protocolo específico de hidrogenação, que é usando o catalisador de Lindlar, que você faz a dupla cis específica. Então, existe uma redução específica da tripla para dupla,
Lembrando que para fazer duplas, você pode recorrer a várias outras FGIs, tá? Existe uma FGI de dupla Pareto, que é via eliminação, uma dupla em duas partes via reação de Wittig, uma reação bastante clássica. Existe uma reação, nome chamada reação de McMurray, que você junta duas carbonilas para fazer a dupla. E existe a mais moderna, né, que foi tema de prêmio Nobel recente também, que é a metástase, reação de metástase de dois alcenos, que é usando um catalisador à base de ródio. Agora tem esse outro aqui, que é um analgésico para dor de coluna. Esse aqui acho que já está pronto, tá? Mas, de novo, desculpa, pessoal, esse nitrogênio já está totalmente alquilado. Temos esse éster, anel de 6, fenil. Então, a proposta aqui poderia ser, a gente viu na aula passada que nitrogênio é o mais reativo. Bem, se a gente começar aqui com nitrogênio, como que a gente vai quebrar aqui? Será que dá para fazer uma FGI e colocar uma amida? Tá, se pensar no nitrogênio, a gente teria que fazer pedacinho, pedacinho, né? Quebraria aqui. E aí depois para quebrar essa ligação aqui, carbono-nitrogênio. Tá? Mas a referência comenta que uma maneira de começar, ele começa aqui pelo éster nesse caso. Tá? Então, primeiro ele quebra, faz o éster, então, a partir do álcool. E olha só que interessante. Próxima etapa, ele quebra aqui no fenil. Quebrando o fenil, isso aqui lembra do álcool terciário, né? Álcool terciário você pode fazer via acetona e um carbono negativo. Pode ser um reagente de Grignard ou organolítio. Então, o equivalente sintético aqui vai ser acetona. E aí, por último, que aí ele pensa na clivagem do nitrogênio via 1,3 de carbonílico, né? Então, adição de Michael via dimetilamina e a ciclohexenona. Então, ele já insere aqui o nitrogênio primeiro. Quando você faz a síntese, você insere, faz a adição de Michael primeiro, chega nesse composto. Depois, você faz a reação do organometálico, joga aril lítio ou aril Grignard para atacar essa carbonila, protona e você tem o álcool. E aí, como última etapa, você faz o éster e aí você tem esse fármaco no final. Tá? Então, a gente está começando a ver vários exemplos e, independente da complexidade da substância, não é tão... Se a gente parar com calma e pensar um pouco, dá para, razoavelmente, a gente conseguir propor rotas de síntese, né, para diversas substâncias aqui. Tá? Com pouco que a gente viu de retrossíntese. Tá? A gente deveria ver mais coisas. Então, aqui, ao invés de a gente começar a clivar no nitrogênio, porque senão a gente teria que alquilar um por um, certo? Via formaldeído, talvez. Usando formaldeído, fazendo duas interconversões. Então, a gente teria que quebrar aqui, fazer a imina daqui, quebrar aqui, quebrar aqui, quebrar aqui. E, ao invés de fazer tudo isso, ele pensou nessa clivagem aqui, só lá no começo de adição de Michael. Ele teve a visão aqui, ó, que tem uma separação de 1,3 heteroátomo aqui, nitrogênio e oxigênio. Esse aqui é um precursor do fenpimprano. Fenpimprano é antihistamínico, eu acho que é um antihistamínico, né? Como a gente sintetizaria isso aqui? Acho que eu vou deixar um tempinho agora, porque aí eu já aproveito. Não tem resposta. Ah, tem resposta aqui, sim. Vou deixar um tempinho para vocês pensarem, vou deixar uns 2, 3 minutinhos. Tá?
A dica é esses dois fenil grupos aromáticos, dois anéis fenila, esses dois grupos fenilas dá para inserir de uma vez só. Tá? Essa é a dica. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu perguntar, alguém tem alguma sugestão? Pessoal, eu esqueci de ver o chat aqui. Tinha duas perguntas do Caio e do Rafael. Então, Caio, existe uma... Friedocrafts existe basicamente dois tipos. A alquilação de Friedocrafts que aí você usa um aleto de alquila. E existe a acilação de Friedocrafts se você usar um cloreto de acila, tá? E sim, o acílio, para ataque do aromático, você forma a partir do cloreto de ácido reagindo com o catalisador, que é um ácido de Lewis. Aí esse catalisador ele abstrai o aleto e aí forma o acílio. Tá? O Rafael está perguntando se a síntese paracetamol pode usar anidriocético. Pode usar, porque ele é uma fonte de grupo acil. Tá? É que eles usam o cloreto de acil, o cloreto de acetila, né? Porque o cloreto de acetila, quando você faz a amida, o subproduto é HCl, e HCl ele é volátil. Agora, se você usar anidrido acético, também vai acetilar, só que o subproduto aqui vai ser ácido acético. E aí, dependendo da sua reação, ele pode ser indesejável, né? E ele não é tão volátil, ele fica na solução. Bem, vamos para esse exemplo aqui. Então, a dica que eu falei adicione, quando você tem álcools terciários, onde os dois grupos são iguais, duas metilas, duas propilas, duas fenilas, como nesse caso, isso aqui é um álcool terciário, então a gente recorre a organometálico. Então dá para clivar duas vezes aqui, e não é muito comum, né, mas a gente precisa então de dois fenils negativos, e aqui a gente precisa então um equivalente sintético de dois desses síntomas que vai receber duas fenilas negativas, então é como se fosse um síntoma de duas cargas positivas. Se fosse uma carga só, seria uma acetona, certo? Um composto carbonílico, desculpa. E meio ácido. Agora, o que é o síntoma com um composto carbonílico? O síntoma do composto carbonílico é um derivado de ácido carboxílico, um aleto, ou até mesmo um éster. Tá? Então, quando você tem um síntoma com duas cargas positivas aqui, o melhor equivalente sintético é um derivado de ácido carboxílico. Eu vou colocar um éster aqui, que é mais comum de usar. Tá? Aqui é um R que está parecendo um K. Então, organometálicos, quando reagem, eles são bastante reativos. Tá? Organometálicos, na presença de ésteres, ou derivados de ácidos carboxílicos, ele vai adicionar duas vezes. Ele vai adicionar uma vez, vira ao menos, na volta expulsa o grupo de saída, aí você vai ter o fenil, dupla O. Só que a reação não para aí, porque esse reagente é muito reativo. Então, um segundo carbônio vai atacar aqui, e aí você vai chegar no álcool, certo? Depois, na adição de H+, você vai chegar no álcool terciário. Organometálicos, eles não param na cetona, eles param no álcool. Tá? Então, essa é a dica. Então, a proposta retrosintética é quebrar essas duas aqui. Então, você precisa de dois fenils negativos. E isso aqui, eu vou colocar um éster, tá? Como eu já tinha falado antes, por causa da próxima etapa. E agora, para fazer essa molécula aqui, a gente parte, então, um sisteminha 1, 2, 3. Sugere, então, a adição de Michael. Então, você pode partir do acrilato mais
a piperidina, que é essa amina cíclica de 6 membros. Ô, professor, você falou nas primeiras aulas que a gente tem que clivar sempre perto do mais reativo. Então, essas clivagens estão sendo mais... a gente está priorizando essas clivagens com esse reagente aqui, porque entre uma amina e um carbânion são mais reativos, tá? Então, enquanto eu falava, cliva sempre perto do nitrogênio, mas agora foi necessário clivar aqui no carbono, porque nucleófilos de carbono são mais reativos que nucleófilos de nitrogênio do que de oxigênio. Tá? Então, foi a necessidade de clivar aqui na região do carbono. Tanto é que, para fazer a Michael, você precisa ter aqui o composto carbonílico. Tá? Não daria para fazer um FGI para transformar isso numa carbonila, porque é um álcool terciário. Então, é um outro motivo. Tá? Então, a gente não começou daqui. A gente começou daqui pelo fato do carbono negativo ser mais reativo que o nitrogênio e pelo fato de a gente não poder fazer um FGI direto com o carbonílico, porque aí, se pudesse fazer um FGI, tudo bem, a gente poderia já pensar na adição de Michael já, né? Faz uma FGI, aí depois faz a Michael e depois tira o outro composto carbonílico. Daria para fazer assim também. Existem várias possibilidades. Vocês poderiam ter exercitado várias possibilidades e ver qual que é a mais interessante. A mais interessante, eu digo, tem menos etapas, leva a reações conhecidas, compostos, substratos, reagentes de partida bastante conhecidos, tá? Então, essa é a proposta aqui. Então, você quebra esses dois, parte de um éster. Existe uma reação, então, que você reage éster com organometálico, vai levar ao álcool terciário. E aqui tem a clivagem 1,3, né? Que aí você faz uma reação de Michael. Esse aqui eu esqueci de fazer a animação, não vai dar para estudar aqui. Existe esse intermediário aqui de um antitussígeno, tá? Que é essa molécula aqui. E aí a gente podia pensar numa acilação de... Não, aqui ele está pensando de novo no organometálico, né? Quebrou aqui, põe o mais aqui, porque eu sei que o equivalente sintético é um éster, um derivado de ácido carboxílico, tanto faz. E aqui seria um organometálico, tá? Um aril grignard. Por incrível que pareça, isso daqui é comercial já, tá? Você pode comprar isso daqui. Torcer para que ele chegue inteiro quando chegar aqui no Brasil, mas é comercial. E aí, só que quando você faz a reação, vai dar aquele problema que eu comentei na análise retrosintética anterior. Se você reagir isso com éster, ele vai expulsar, vai dar isso aqui, só que a reação não para enquanto tiver organometálico lá no meio. Eu vou ter esse problema de quimioseletividade. Na verdade, eu vou ter esse produto aqui, que acho que deve estar no outro slide, tá? Mas tudo bem. Então, nesse caso aqui, essa análise retrosintética está errada. Tá? Então, se você reagir, eu vou ter esse produto no final, e não acetona. Então, tome cuidado quando for trabalhar com organometálicos, de poder ter esse problema aqui de duas reações, de reagir duas vezes no mesmo substrato, que é o que vai dar aqui. Então, não vai dar a acetona que eu quero, vai dar o álcool terciário. Então, qual que seria a proposta aqui? Se você quer insistir no organometálico, FGI. Se você transformar essa acetona no álcool, que dá para fazer relativamente simples, fácil, né? Borohidreto de sódio, hidreto de alumínio. Aí sim, você tem um álcool secundário. Álcool secundário você pode clivar aqui ou aqui e pensar no organometálico reagindo no aldeído. E aí não vai ter dois ataques de dois organometálicos na carbonila. Tá? Poderia ser aqui ou aqui, tanto faz, tá? Pessoal, os dois caminhos seriam possíveis. Existe o terceiro caminho, que é via acilação de Friedel-Crafts. Então, eu poderia partir aqui do aleto, né?
reagindo com anel aromático. Aí a gente poderia ver... Deixa eu perguntar, eu vou dar 1 minuto para vocês pensarem. Qual que é o melhor, o A ou o B, via Friedel-Crafts? Via Friedel-Crafts, o equivalente sintético daqui seria o próprio cloreto de benzila. Certo? O equivalente sintético daqui seria o próprio benzeno. Quem que vocês acham que seria a melhor via para fazer a Friedel-Crafts? A via A ou a via B? A via A, eu usaria esse como eletrófilo e o aromático como o nucleófilo. E na rota B, esse seria o eletrófilo e esse seria o nucleófilo na Friedel-Crafts. Se quiser colocar no chat, agora eu liguei o chat aqui para dar uma olhada. Dos dois, um é melhor. Isso. O Rafael falou que é o B, tá? E é justamente o B. Porque lembrando que quando você faz Friedel-Crafts ou qualquer substituição eletrofílica aromática, você tem que pensar sempre no efeito do substituinte. Aqui é um benzeno, então não tem substituinte. Então, independente de como você for fazer, vai dar um produto só, que é esse aqui. Agora, nesse caso aqui, eu tenho um substituinte cloro. E o cloro, ele é ativador fraco, mas ele dirige meta. Certo? Então, não. É um ativador fraco, é um desativador fraco, mesmo assim, ele dirige orto-para, certo? Então, você vai ter uma mistura de orto-para desse composto aqui, você quer só o orto. Então, entre fazer uma reação que não vai dar mistura e uma reação que vai dar mistura, é melhor você fazer uma reação que não vai dar mistura. Professor, uma dúvida. Por que nesse caso o equivalente sintético é o benzeno e não organometálico? Ah, não, você pode usar organometálico, mas dá para fazer a Friedel-Crafts aqui também. Uma Friedel-Crafts, vamos dizer assim, numa substituição eletrofílica aromática, o aromático vai ser sempre o nucleófilo, tá? E porque a reação de substituição eletrofílica aromática é aromático mais eletrófilo, e ele vai substituir um eletrófilo, vai entrar no lugar do hidrogênio, tá? Então é como se o aromático fosse o nucleófilo, fosse o síntoma negativo. Ah, entendi. Uhum. Obrigado. Eu estou já indo para os fins da aula de hoje. Eu só vou pegar um exemplo que eu acho interessante. Existe uma classe de produtos naturais chamada macrolídeos. Existem diversos tipos, tá? Várias subclasses. E essas macrolactonas aqui não deixa de ser um tipo de macrolídeos, tá? Macro significa macro, de grande, então tem uma porção cíclica grande, tá? E lídeos eu esqueci o que significa. Mas existem macrolactonas, macropeptídeos, macrolídeos é mais relacionados a produtos naturais que contêm algum anel gigante, como nesse caso aqui, tá? Essa classe aqui de produtos naturais chama epotilonas. Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos principais. Tá? E o que eu quero mostrar principalmente é o B e o D. Tá? O B e o D, a única diferença aqui, o B entre o A e B, esse R é um metil. Tá? Então, no caso do B, ele tem um metil. A diferença do B e o D é a dupla ligação aqui, ó. Aqui é um epóxilo e aqui uma dupla. Tá? No caso do E e o F, ele tem esse grupo diferente também. Como esse OH, esse álcool primário aqui na ponta. Tá? Mas o resto é a mesma coisa. Então, são lactonas de 15 membros. Tá? E por que eu peguei essa classe de produtos naturais? Deixa eu ver se... Porque eles têm uma atividade anticânceres
muito alto, muito relevante. Tanto é que um deles, um derivado que eu vou mostrar mais para frente, virou um fármaco, tá? Para tratamento de câncer de... Eu esqueci para que tipo de câncer, mas um deles virou fármaco, tá? Então, vamos pensar na retrossíntese da epotilona B aqui. Tá? Eu peguei a epotilona B, vamos tentar uma retrossíntese desse trem aqui. Eu sei que a molécula é complexa, mas aí só vai ver uma parte dela, tá? E como que os pesquisadores conseguiram sintetizar? Então, na análise retrosintética, eles ficaram prestando atenção nesse epóxido. Como esse epóxido, aqui, a diferença do epóxido e da epotilona B para o D é o epóxido para dupla, e a gente sabe que dá para fazer epóxido a partir de duplas. Então, a primeira análise retrosintética que eles decidiram é fazer um FGI de um epóxido para dupla. Então, é transformar a epotilona P para o D. Tá? A próxima análise retrosintética seria quebrar aqui a lactona via reação de macrolactonização. Abriu, certo? Então, tem o álcool e o ácido. Só que como é uma lactona, então ainda a molécula inteira está aqui. Então, agora ele quebrou em 3 partes, né? Ele quebrou bem na dupla ligação, através de uma reação de Wittig, muito conhecida, tá? E olha a relação 3 aqui, pessoal. 1, 2, 3. Por que é 1,3 aqui? Tem o oxigênio, 3, outro oxigênio carbonílico, tá? E aí ele pensou aqui, no caso, com uma reação de aldol, condensação aldólica, ou condensação aldólica, tá? Por que é um aldol aqui? Lembra que quando a gente tem 1,3, eu vou desenhar isso aqui desse jeito aqui. Tem uma relação 1,3, tá? Igual lá em cima. Então, a gente pode pensar que o carbonílico foi responsável o síntoma, vai carregar o síntoma negativo, e o OH vai carregar o síntoma positivo, que é aquele síntoma do composto carbonílico. Então, ele está pensando aqui a mesma coisa. Então, provavelmente, essa metila que está para trás aqui vai ficar negativa aqui, e aqui vai ser o positivo aqui. Tá? Como que eu faço carbonila alfa negativo? Enolato. Como que eu faço o álcool com carbono positivo? Próprio aldeído. Tá? Então, ele quebrou aqui, ó. Então, essa parte preta que vai ficar com negativo, tá aqui. E olha o hidrogênio alfa enolizável, tá aqui. Então, ele provavelmente vai ter que jogar a base para desprotonar, transformar no enolato para atacar o outro composto, certo? E aqui, o que vai representar essa parte aqui é esse álcool protegido aqui, tá? E a acetona, por que ele protegeu esse álcool? Porque ele provavelmente vai fazer primeiro a Wittig, tá? Vai dar problema aqui. Então, primeiro ele vai fazer a Wittig e depois vai fazer a condensação aldólica, tá? Ele colocou aqui na forma de cetona, que é justamente essa carbonila aqui. Então, ele vai precisar, então, essa parte verde vai ter que carregar a ilida de fósforo para fazer a Wittig. Tá? O que é essas siglas aqui, professor? TBDMS, TBDMS, TBDMS. Isso aí é uma química muito útil de grupos protetores, né? Proteger grupos funcionais. Proteger grupos funcionais significa para evitar que eles reajam no lugar, para que eles não tenham uma reatividade reduzida, né? Tentar inibir a reatividade desses grupos frente a algumas outras reações. Tá? Então, para evitar problemas de regioseletividade, quimioseletividade. Tá? Então, aqui, por exemplo, ele teve que proteger esse álcool, porque se tivesse álcool, para fazer a Wittig, você precisa de uma base muito forte.
Então, como a reação de Wittig envolve o uso de bases, esse álcool aqui não pode estar disponível. Esse OH não pode estar disponível, senão a base vai reagir com esse hidrogênio. Então, para evitar que haja um hidrogênio ácido, você substitui o hidrogênio do álcool por um grupo protetor. Esse TBDMS é uma abreviação de silício, terquibutil, DM é dimetil e o S é o silil. Tá? Então, é um grupo protetor de silício para álcoois. Tá? Eu não vou chegar mais a fundo na síntese, tá? Mas o que eu queria mostrar aqui da hipotilona, só a análise retrosintética por enquanto. Talvez quando for falar na síntese, a gente fale da síntese de cada um desses fragmentos. Tá? O importante aqui é visualizar a análise retrosintética. Então, primeiro, um FGI, para fazer a dupla. Dá para fazer dupla para epóxio, tranquilo. Reação de Prilesaev, alguma coisa assim. Tá? E aí, da dupla, a gente pode pensar numa Wittig, uma reação clássica. Então, a Wittig você precisa da cetona e da ilida de fósforo. Está aqui. Depois, teria que fazer cada um desses fragmentos. Aí, seria outras análises retrosintéticas. Aí, a gente teria que continuar aqui fazendo para ver esse e para ver esse. Mas para não ficar muito pesada a aula, a gente vai parar aqui, tá? E aqui foi a condensação aldólica. Então, depois que faz a Wittig, ele desprotege, e aí depois a gente pode ver depois como que ele resolveu, como ele conseguiu fazer essa condensação aldólica entre esse carbono aqui e esse carbono aqui, tá? Ok? E o uso das cores aqui ajuda bastante, né? Então, esse carbono aqui, ó, da Wittig é esse aqui, esse carbono aqui é esse aqui, ok? E a síntese continua, tá? Quem fez essa síntese foi o Nicolau, que eu apresentei ele lá na primeira aula. Depois eu passo o artigo, eu tô com o artigo aqui, depois eu passo para vocês. Ele publicou essa síntese no JACS, cara. Tá? Então, síntese orgânica, apesar de ser muito específica, ele tem um grande impacto, tá? E ele conseguiu publicar isso no Journal of American Chemical Society. Então, o Nicolau conseguiu propor uma síntese razoável para a gente conseguir fazer a hipotilona em altas quantidades, tá? Só que o fármaco mesmo acabou virando a ixabepilona, tá? Ele é muito parecido com a hipotilona, com exceção aqui do nitrogênio. Então, em vez de ser uma lactona, é uma lactama, tá? E aqui são os ensaios biológicos de eficácia, tá? A 1 tem uma eficácia maior, então por isso que ela foi escolhida. O IC50 é em torno de nanomolar. O que é IC50? É a concentração para você causar uma inibição de metade da concentração ou da quantidade de células que você tiver lá no meio, né? Então, por isso que ela foi escolhida como o composto, o fármaco de interesse. Tá? Eu acho que esse fator aqui que foi determinante, porque os outros aqui ele perde, né? A hipotilona é muito mais ativa, né, no IC50, tá? Mas eu acho que esse fator aqui acabou prevalecendo. A síntese da ixabepilona, o fármaco, tá? Ele é um pouquinho diferente, mas ele continua sendo interconversão de grupo funcional para dupla, tá? E aqui eles usam outras reações. Ele faz uma espécie de Wittig aqui, tá? Para esse fragmento que a gente não analisou no fragmento do Nicolau. E aqui usou uma macrolactamização, tá? Muito similar. Essa macrolactamização deve envolver outro tipo de reação, tá? E essa dupla aqui, o Nicolau usou Wittig, certo? E aqui não, aqui eles usam uma química mais moderna, que é a reação de Suzuki, que é o uso de paládio. Tá? Então, por isso que eu falei lá atrás, paládio
É muito, muito, muito utilizado, tá? O problema da VITIG é que você usa reagentes estequiométricos, então você precisa de reagentes de fósforo estequiométrico, e fósforo é muito pesado. E reação de Suzuki se usa isso em quantidade catalítica, então tem a grande vantagem, apesar do palato ser caro, a gente usa em quantidades catalíticas, tá? Então você gera menos resíduos. E aqui ocorre a VITIG, aqui são os dois reagentes necessários para fazer a Suzuki. Tá, então a análise retrosintética é um pouquinho diferente, mas o importante é perceber aqui onde está sendo feitas as desconexões, tá? E para assustar vocês, pessoal, essa última molécula. Essa aqui é a suinrolida A, eu achei agora há pouco. Não vamos fazer a análise retrosintética dela toda, tá? Só vou mostrar o quão moléculas grandes assusta muita gente, né? Desestimula a gente e fala, putz, como é que a gente vai conseguir fazer isso, tá? Mas existe, se você tiver uma visão além do alcance, você consegue identificar algumas coisas que a gente viu na aula, tá? A primeira proposta aqui você vê que é uma dupla lactona, eu não sei como chama esse tipo de grupo funcional, você tem lactona aqui, né? E o anel contíguo aqui, certo? Uma coisa só. Então ele quebra aqui e aqui. Você vê que esses dois fragmentos são muito parecidos, eu acho que são simétricos, tá? Eu acho que tem uma simetria aqui e aqui. Então há necessidade de você simplesmente sintetizar só um pedaço deles. E aí você dimeriza. Então, se for realmente um dímero, eu não tive tempo de ver se é realmente um dímero, acho que é um dímero, tá? Então há necessidade de você sintetizar só esse fragmento. Esse fragmento já está com esses dois oxigênios protegidos, tá? Você vê que todos os álcoois estão protegidos, porque quando você for fazer a lactonização, a dimerização, pode ser que ele lactonize no álcool. Então, você precisa ter todos os álcools protegidos, tá? Então, esse diol também está protegido aqui, ó, com esse grupo funcional, tá? O que eu quero mostrar aqui nessa análise, nessa proposta de síntese que eles fizeram, vou mudar até a cor aqui. Olha só, oxigênio, carbono, 1, 2, 3, oxigênio. Oxigênio, 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 1, 2, 3, outro oxigênio. Tá? E aqui também tem oxigênio, 1, 2, 3, oxigênio. Então, a gente viu várias relações, 1, 3, oxigênio. A gente viu vários disso, tá? E a gente viu na aula passada que existe várias adição de aldol, retroaldol. Se a gente clivar aqui, a gente pode pensar no composto carbonílico, menos, e o carbonílico aqui, que seria o equivalente sintético desse O mais aqui, tá? Então, existe vários 1, 3 aqui que pode ser feito via adição de reação de aldol, tá? Então, foi justamente isso que eles fizeram. Eles fizeram várias reações de aldol. Obviamente, que eu vou pular uma parte importantíssima aqui, que é a adição de aldol assimétrica. Hoje em dia não se faz mais aldol racêmico, levando a mistura. Existem ligantes, catalisadores, indutores quirais que fazem com que essa aldol seja assimétrica, né? É por isso que a gente tem vários grupos para frente e para trás, e aí você precisa controlar isso, senão vai dar uma mistureba. Mas é só para mostrar que aqui um exemplo em que a adição de aldol aqui, você visualizando esse monte de 1,3, você faz várias propostas de retrossíntese, quebrando aqui, 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 e ver se é viável ou não de fazer no laboratório. Tá? Então, não se iludam com a complexidade pelo tamanho da molécula, né? Ah, deve ser muito difícil. Não, nesse caso aqui viu que eles enxergaram que era um dímero, e aí enxergaram vários 1,3 aqui e falaram, então não é tão complicado fazer, tá? E aí depois eu mostro como que eles fizeram isso quando a gente for falar das sínteses, que seria lá na frente.
Então, a análise retrosintética ajuda muito, 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 muito quando a gente quer, por onde a gente começa, né? Tá? Então, o objetivo da análise retrosintética é ajudar a gente a pensar como que a gente faria uma molécula de trás para frente. Certo? Dúvidas?